Estou aqui diante do livro de 2 Pedro, capítulo de número 2, versículo de número 1, que está escrito: e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós também haverá falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que o resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelo qual será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós comércio. Estamos aqui diante esta segunda carta de Pedro, Simão Pedro, esse homem natural de Betsaida, cidade ali às margens do mar da Galileia, irmão de André, Simão Pedro, que era um grande pescador, vivia nos altos mares, nos rios, vivia na pescaria. E após ter um encontro com Jesus Cristo, Jesus o chama para ser pescador de homem. Pedro, esse homem que teve várias experiências com o Cristo, com Jesus, após de presenciar grandes milagres, grandes prodígios, após de ter andado com Jesus Cristo, juntamente com os seus irmãos, com os apóstolos, esse homem que passou várias coisas, chegou a negar Jesus Cristo ali na fortaleza de Antônia, diante os soldados quando tocaram o galocínio. E Pedro aqui, Simão Pedro, após uma das 3 festas judaicas, a festa do Pentecoste, após Pedro, ali no livro de Atos dos Apóstolos, nós vemos Pedro já diferente. Capítulo 5, 15 vai dizer que as pessoas transportavam os enfermos, os doentes, os inválidos de longe, para que pelo menos a sombra de Pedro passasse, cobrisse algum deles, e eram curados. Mas aqui nessa segunda carta, a qual ele escreve para os irmãos da Ásia Menor, aqueles irmãos que tinham aceitado a Jesus, e Pedro escreve aqui essa segunda carta também relatada por Eusébio de Cesareia, e outros historiadores vão relatar sobre essa carta, sobre aqui Pedro falando que houve na antiga aliança falsos profetas, como também naquela época iria ter falsos profetas. Pedro estava aqui relembrando, que na antiga aliança houve falso profeta ali em Hananias, era um falso profeta. Zedequias também, na antiga aliança, era um falso profeta. Na época aqui dos apóstolos também, vários falsos profetas, falsos cristos, já tinha. Nós vemos aqui o relato também de Simão, que o mágico, que aonde ele andava, ele dizia que era a reencarnação do Messias. Esse homem que enganou muitas pessoas, chegou a flutuar em algumas ruas de Roma, segundo a história. Chegou a enganar imperadores, chegou a fazer vários falsos prodígios de mentira. Chegou a enganar várias e várias pessoas, este homem. Também tinha vários, como Elimas, também era um falso profeta. Bar Jesus também era um falso profeta. E tantos outros que
já existia na época de Pedro. Ele está aqui falando aqui que houve falsos profetas e também ia ter no meio daquele povo falsos doutores, falsos profetas que introduzirão heresias, falsos ensinamentos, falsas doutrinas, falsos prodígios, falsos milagres, falsos profetas que enganam as pessoas com falsas revelações, com falsas profecias. Uma das estratégias dos falsos profetas é quando eles passam a saber de alguma coisa da vida das pessoas, de qualquer classe, seja na área sentimental, na área conjugal, na área profissional, seja de qualquer área. Quando os falsos profetas eles passam a descobrir alguma coisa, e quando eles se deparam com essas pessoas, eles passam falsas profecias, falsas revelações em cima daquilo que eles estão sabendo das pessoas. A estratégia deles geralmente quando as pessoas frequentam os locais, os lugares que essas pessoas ficam enganando as pessoas, eles costumam a dizer que ali, naquele local, é o lugar aonde as pessoas devem ficar. Então eles admiram, os falsos profetas admiram as pessoas por causa de interesse, né? Judas já havia falado, né, no versículo 19, sobre que muitos admirariam as pessoas por causa de interesse. E também outra estratégia aqui dos falsos profetas é que eles são avarentos, né? Capítulo 5, versículo 5 de Efésios, 1 Coríntios 6, 10, 11, vai dizer que nenhum avarento herdará o reino de Deus. E uma das estratégias desses falsos profetas, já na época de Pedro, ali por volta do ano 66, 67, ali antes da grande destruição do templo no ano 70, Pedro já advertia aqueles irmãos da Ásia Menor sobre que os falsos profetas eram avarentos, enganavam as pessoas com heresias encobertamente, com falsos ensinamentos, e por causa disso o nome de Cristo, o nome de Jesus Cristo seria blasfemado. O caminho, lá no Evangelho de João 14,6 diz que Jesus é o caminho. Então o verdadeiro caminho seria blasfemado. Jesus seria blasfemado por causa dos falsos profetas que introduziriam falsas profecias, falsas revelações, falsos ensinamentos. Os falsos profetas, eles amam o dinheiro que as pessoas têm, né? 6,10 de 1 Timóteo diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, né? Aquela pessoa que ama o dinheiro, que tem o coração no dinheiro, nas coisas desta vida, nas coisas deste mundo, essa pessoa é avarenta diante de Deus. Então, aqui fica essas palavras nesse pequeno vídeo, que estarei muito em breve fazendo mais vídeos sobre os falsos enganadores, os auto-intitulados pastores, aquelas pessoas que enganam as pessoas dizendo que Deus mandou abrir ministérios, que Deus mandou abrir igreja, se igreja é a própria pessoa. Então é tudo fora das escrituras, tem uma interpretação muito errônea. Paulo já advertia lá em Coríntios, capítulo 4, versículo 4, e capítulo de número 2 também, versículo 17 de 2 Coríntios, né? Sobre os falsificadores da palavra de Deus. Não sejamos como muitos falsificadores da palavra de Deus, né? O capítulo 4
versículo 4, ele fala ali sobre que o diabo cegou o entendimento das pessoas. Então, outra característica dos falsos profetas é que eles cegam o entendimento das pessoas com supostas mensagens, são verdadeiros animadores de plateia, e também Paulo vai dizer ali aos irmãos de Coríntios, no capítulo de número 4, versículo 2, que muitos são realmente falsificadores das Escrituras. É um outro evangelho a qual o próprio Paulo já advertia os irmãos da galáxia. E fica aqui essas poucas palavras. Estarei muito em breve fazendo outro vídeo concernente a esse mesmo capítulo. Estarei fazendo a parte 2 desse vídeo sobre os falsos profetas ali na Ásia Menor e também nos dias atuais. Que Deus abençoe a todos, na paz do Eterno.